aqui, ela está sempre, é da casa, Helenira Vilela. Oi, Helenira, bom dia. Bom dia, Mauro, Rebeca, Ana. Não tão bom dia quando a gente vê que, além de tudo, tem um incentivo ao denuncismo e à perseguição, né? Que isso é gravíssimo, porque é denuncie, dedure, né? Que era uma coisa que a ditadura fazia, o macartismo fazia, né? Dedure o seu amiguinho, o nazismo. Então, olha que coisa, né? Denuncie o seu vizinho, denuncie quem te, né, te incentivar a fazer isso. Isso talvez seja pior do que a ameaça subliminar na minha leitura, né? Mas, enfim, sim, é um bom dia, vamos embora fazer, né? Vamos embora. E, junto com ela, Dandara Tonatsin, uma das mais impactantes presenças de primeiro mandato no Congresso Nacional. Ela que é deputada federal lá por Minas Gerais, lá de Berlândia. Berlândia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Mulheres de Luta. Alegria. Bom dia. Bem-vinda, Dandara. Bem-vinda, Helenira. Obrigada. Legal. Vamos começar, Helenira? Você podia trazer esse assunto, você participou ativamente ali do processo negocial e depois queremos te ouvir, Dandara, sobre isso, sobre essa questão do novo ensino médio, né? A gente estava hoje meio assim, o clima hoje era assim, nós vamos falar, clima de velório pelo enterro do ensino médio brasileiro, mas ganhamos uma folguinha aí, uma possibilidade de vida, né? Helenira, o que aconteceu? Então, né, a gente começou o dia ontem organizando caravanas de ônibus de estudantes e trabalhadores da educação para ir para Brasília, para a porta do anexo 2, na verdade, para ir para dentro do Congresso empurrar os congressistas a votarem contra isso que eu chamei na semana passada de bofetada na cara, né, que o Lira e o Mendonça tinham dado na cara da sociedade, porque quando a sociedade diz nós não queremos isso, nós queremos que revogue, a consulta mostrou isso, a própria postura do movimento estudantil, movimento sindical, quando o projeto foi aprovado, já foi dizer, vai dar muito ruim. Depois, quando deu ruim, né, foi denunciado na imprensa tudo, a gente disse vários não rotundos, e o Mendonça e o Lira e as fundações e as empresas estavam querendo manter o novo ensino médio, que eu gostei dos nomes, né? A Sâmia chamava de NEM 2.0 e o Glauber Braga chamava de mudancinha do Mendoncinha, que é mudar um pouquinho para não mudar nada, de essencial, né? Manter tudo de ruim. Então, estava indo para lá e o governo, né? Finalmente, tardiamente, com precariedade, mas o MEC finalmente entrou, né? Desde a semana passada, fez negociações e tal. No fim da manhã, a gente recebeu a notícia que a gente queria receber, que era José Guimarães avisa que o ministro da Educação conseguiu acordo com o Lira e com o Mendonça para não votar e deixar para depois da Conferência Nacional de Educação, que é bom que todo mundo acompanhe, a gente está já há 2 meses no processo de Conferência Nacional de Educação Extraordinária, porque a gente vai aprovar um novo Plano Nacional de Educação para o Brasil, e aí seria bizarro você votar essa manutenção do novo ensino médio imposto pelo governo golpista do Temer, sem o debate. E aí o que aconteceu? Só que aí, de tarde, a gente vai ver que o Camilo Santana anuncia no Twitter, né, no X, que liberou a emenda de deputado, ou seja, tá certo, foi ótimo, é nossa conquista, porque a gente sabe que sem a pressão do movimento estudantil, do movimento sindical, da bancada de esquerda, não teria rolado, mas também rolou uma negociação complicada. Não porque, enfim, a questão o Lira continua chantageando o Brasil. E foi também em troca de emendas que a gente conquistou esse adiamento. O adiamento é fundamental porque vamos lembrar que para mobilizar estudante e professores e trabalhadoras da educação em geral, em dezembro, na antevéspera do Natal, obviamente não é nada fácil, então eles estavam querendo aproveitar esse gap aí para enfiar a goela abaixo. Então foi muito importante, foi uma vitória, foi um trabalho importante, mas ao mesmo tempo barbas de molho com uma série de coisas que aconteceram aí, né? E aí depois a gente entra nesse assunto, ainda tem as coisas do orçamento
que também apavoraram. Então, o Congresso ontem foi um lugar muito difícil. Imagina a situação da Dandara aí. Dandara, fala primeiro sobre o ensino médio. Você tem tido um papel decisivo, importantíssimo na Câmara, no tema educação, né? Foi a relatora da atualização das cotas e, de fato, tem sido muito relevante o teu papel. Como é que você acompanhou e que avaliação você faz? Lá no ano que vem, a gente consegue derrotar Mendoncinha? Olha, Mauro, eu acho que foram vários erros de percurso que a gente, inclusive, tem que aprender para não acontecer mais. Quando a gente iniciou esse governo, nós batemos muito na tecla da necessidade de revogar o novo ensino médio. O Ministério da Educação fez uma consulta pública, que foi muito importante para ouvir a estudantada, os professores, os gestores, a comunidade escolar. O resultado dessa pesquisa deixou nítido. Mais 50% dos estudantes não querem mais esse formato, não estão se adaptando. 76% dos professores, 66% dos gestores escolares. O MEC fez, então, uma proposta, né, para que a gente pudesse alterar o formato do novo ensino médio, a partir também de uma legislação para dar uma certa segurança jurídica e tudo mais. E colocou nesse projeto muito que a gente estava batendo e reivindicando, né? Tanto enquanto sociedade, enquanto parlamento, o fim dos itinerários formativos, a retomada da formação inicial básica das 2.400 horas, a recomposição de disciplinas que para nós são fundamentais, história, filosofia, sociologia, né? E também um debate sério sobre a língua estrangeira, que a gente estava reivindicando, inclusive, o espanhol na grade básica da formação do ensino médio. Quando esse projeto chega na Câmara, eu estava na Comissão de Educação, no dia que o ministro Camilo Santana foi entregar o projeto, eu acho que a gente poderia ter deixado já, Mauro, amarrado essa relatoria. Entregamos um projeto desse tamanho, dessa magnitude, né, nas mãos do presidente da Comissão de Educação, com os nossos representantes da comissão, todos lá, eu estava lá, mas deixamos a possibilidade deles indicarem um relator. O Mendonça Filho, ele encarou isso como a grande missão da vida dele. Ele falou com a gente, falou na Comissão de Educação. Nós tivemos umas 10 reuniões com o Mendonça nas últimas semanas. E ele fala, o novo ensino médio é o legado da minha vida, eu vou lutar para preservar. Ele acha que isso é um legado do que ele implementou na Câmara, no Ministério, quando estava lá na época do Temer. E aí eu percebi algumas movimentações, Mauro, que me preocuparam muito. Logo, na semana seguinte que ele assumiu essa relatoria, ele já conseguiu convencer o presidente Arthur Lira de que a matéria deveria ir direto ao plenário, que o governo tinha uma urgência, então não precisava de estar tramitando nas comissões, poderia ir direto ao plenário. Isso já acendeu um alerta para a gente naquele momento. E começamos já a tratar dos pontos que estariam nesse relatório. Eu participei de uma reunião da Frente da Educação com ele, com o Mendonça, para a gente saber também o que ele estava pensando. E foi a primeira reunião que ele abriu, assim, né, os pontos mais nefastos que ele colocou nesse relatório, e eu falei isso para ele. Olha, gente, esse negócio de professor do notório saber é um negócio tão perigoso, porque nós que somos das culturas populares, da periferia, nós sabemos o valor que tem o notório saber popular para a gente. É muito importante, é muito caro. E aí ele tira essa característica e coloca apenas notório saber para dizer que aquela pessoa que é formada em engenharia pode dar aula de matemática. Acontece que as licenciaturas, eu sou pedagoga, Mauro sabe disso, acontece que as licenciaturas, elas têm ao longo da sua formação, da sua grade curricular, das suas ementas, as suas disciplinas, pontos voltados para a formação de um professor. Didática,
metodologia do ensino. Então, não é simplesmente pegar uma pessoa, né, na sociedade. Ser professor exige uma formação. E aí, Mendonça, partimos para uma articulação ainda mais dura, que era de tentar não deixar esse tipo de retrocesso estar presente ali no texto. E a gente percebeu num dado momento que a negociação de pontos no texto não ia adiantar, porque ele tinha conseguido formar uma maioria com outros parlamentares. Nós retiramos a urgência enquanto governo. Ele conseguiu aprovar uma outra urgência na semana passada, com mais de 300 votos favoráveis. Nós voltamos para aquele cenário lá de 2018, 2019, que a gente tinha 100 votos nessa votação. Muito preocupante. Aprovou a urgência e já deixou avisado no plenário que o mérito seria essa semana. Foram dias intensos, muito intensos, para retirar da pauta, não deixar votar agora. Eu queria deixar registrado aqui a importância da articulação do ministro Camilo Santana, o tanto que o ministro Padilha também nos ajudou, o próprio presidente Lula também entrou nesse debate, ele se posicionou com o relator, com o ministro, com o presidente Arthur Lira. Então, foi uma força-tarefa realmente conjunta e atuando em várias frentes. Mas também a pressão popular, como a Helenira disse, né? As blitz dos estudantes, dos professores, as manifestações que tivemos no dia de ontem, essa pressão de fora para dentro na Câmara faz muita diferença. Ana. Por falar em pressão na Câmara ontem, por falar nisso, queria trazer aqui a questão da LDO para vocês. Gente, o que foi aquilo ontem, né? Ataques para todos os lados. Eu vi que tem gente chamando de parlamentarismo orçamentário. Então, tem várias abordagens que a gente pode fazer aqui ao que aconteceu ontem. O ataque a pautas importantíssimas, principalmente pautas dos direitos civis, direitos das mulheres. Mas o que eu queria focar com vocês é se nós estamos caminhando para um semiparlamentarismo, para um semipresidencialismo, um aumento cada vez mais desse poder do parlamento de controle sobre o executivo, porque a forma como foi estabelecido a execução do orçamento, praticamente colocando o governo obrigado a executar em tanto tempo tais emendas, a disponibilizar os recursos para as emendas, é um passo além daquilo que a gente já vem observando no Brasil desde Cunha, né? Que resultou, inclusive, no golpe da presidenta Dilma. Então, uma avaliação, já compartilho aqui uma avaliação com vocês, queria ouvir vocês sobre como vocês estão vendo isso, Helenira. Quer deixar a deputada começar? Ela estava lá, acho que... Ô, Dandara, você pode sim. Não, tudo bem. Não, então, tem várias coisas que são terríveis, né? Eu tenho que começar dizendo assim, o governo já apresenta uma proposta de lei orçamentária que é muito complicada. A gente não concorda com a política do Haddad do déficit zero. Essa política, por exemplo, tem um elemento em relação à educação, para falar do meu lugar, né? Que não aumenta em nada, não reconstitui em nada o orçamento dos institutos e das universidades, por exemplo. Só para dar um começo de conversa, né? Não mantém o do ano passado, não com cortes, mas só que o do ano passado já é um orçamento rebaixadíssimo. Ele não é um orçamento decente. O orçamento decente era de 2015, nós estamos falando de um orçamento bem menor do que esse, em números absolutos, depois de ter inflação, aumento do número de alunos, enfim. Então, para começo de conversa, tem esse problema. Segundo, quando vai para o Congresso, aí o Congresso faz coisas do arco da velha, por exemplo, e define que você pode incluir na discussão sobre as verbas do Fundeb alimentação escolar, transporte e uniforme, que é uma coisa que a gente sempre foi contrário. Por quê? Porque as prefeituras, elas faziam isso para desviar dinheiro do Fundeb.
para não aplicar em educação, porque daí faz transporte de um monte de coisa e diz que é transporte escolar, e isso aconteceu em vários lugares, e a gente entrou com ações judiciais e derrubou judicialmente. É ilegal. E ontem a LDO legalizou isso e foi introduzido isso pelo relator, até onde eu sei. Mas o cúmulo, e aí eu acho que a gente precisa entender, e na minha leitura, não sei se a Dandara concorda, para mim, a emenda das trevas é a emenda do impeachment do Lula. A gente está falando disso. Porque eles vão chamar de crime de responsabilidade todas as políticas sociais que não promoverem transfobia, que não promoverem LGBTfobia, que promoverem direito das mulheres, que promoverem direito à terra. Eles vão chamar qualquer coisa de crime de responsabilidade. E isso significa o governo tá de mãos e pés atados. E aí eu vou falar uma coisa que eu assisti na conferência eleitoral e na reunião do Diretório Nacional do PT, e que se não for colocado em prática nesta questão, nós estaremos pavimentando o nosso próximo golpe, na minha leitura, que é o seguinte: a gente discutiu no Diretório Nacional do PT e na conferência eleitoral do PT que o governo tem que cobrar que base de governo é base de governo. Não dá para ter o cargo, o ministério e votar contra o governo o tempo inteiro. E aí, a principal medida, para mim, a única postura que o governo deve tomar, tanto do ponto de vista civilizatório, político, de nossa posição política, quanto do ponto de vista de sobrevivência, como governo, continuar sendo governo, eu acho que o governo tem que dizer, ou vota contra a derrubada do veto, que eu imagino que o governo vai vetar isso, acho que é o razoável, ou vota contra a derrubada do veto ou entrega o cargo. Porque isso aí, além de ser a emenda das trevas, de jogar o Brasil na mesma situação, inclusive é engraçado, eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, toda vez que eu falava que a emenda tinha sido aprovada, as pessoas perguntavam para mim, na Argentina? Todo mundo achava que isso era uma coisa do Milei. Eu dizia, não, Congresso Brasileiro, Arthur Lira. Né? E aí, além de tudo, a gente precisa lembrar do seguinte: Lira não vai poder se reeleger presidente da Câmara de novo. E eu nunca conheci uma pessoa que entrega o poder que ele tem de mão beijada. Então, assim, ele sim, né, a aprovação das emendas positivas, inclusive com o calendário de implementação das emendas, é um parlamentarismo, é o parlamento que está discutindo todo dia que existe um judiciário que está tentando legislar, eles criticam todo dia, mas eles são o parlamento que querem governar sem ter ganho a eleição. E aí eu vou repetir uma frase que eu falei aqui em outro momento, falando do novo ensino médio, mas que vale extremamente. Lira, você não foi eleito presidente do Brasil, você não é presidente, portanto, você não executa orçamento, nem planejamento, não executa, porque você não é executivo, você é parlamento, você é legislativo, legisle. Não tente governar, porque você não foi eleito para isso. A sua votação não dá para você ser prefeito nem de Maceió. Então, quanto mais ser presidente do Brasil. Então, recolha essa sua insignificância. Agora, se o governo não botar ele na insignificância dele, ele não vai se colocar sozinho. Ninguém entrega poder, ainda mais uma figura abjeta como é Arthur Lira, vai entregar poder assim, de mão beijada, se isso não lhe for imposto. Então, eu acho que, para além do atraso civilizatório, essa emenda na LDO, que foi aprovada com 305 votos contra 141, é a emenda do impeachment. É a pavimentação do caminho para Arthur Lira virar o novo Cunha e tentar tirar, e dessa vez não é a Dilma, é o Lula. E eu tenho todo o respeito do mundo pela Dilma, mas a gente sabe que ela não tem a estatura do ponto de vista de líder popular que o Lula tem. Então, enfim, eu estou muito preocupada e acho que o que aconteceu ontem é gravíssimo. Dandara. Olha, essa LDO aprovada ontem, ela é simplesmente um golpe na independência dos três poderes. Eu concordo com a Helenira quando ela diz que está sendo pavimentado realmente um parlamentarismo orçamentário, coisa que não está prevista na nossa Constituição, portanto, estão fazendo uma mudança de regime sem fazer nem sequer um plebiscito. É uma interferência do Congresso direta num papel que não é dele, execução orçamentária. Isso, inclusive, é resultado da incompetência do Bolsonaro nos últimos 4 anos.
que precisou o tempo todo operar com orçamento, trabalhar com orçamento, e a gente sabe o que foi o orçamento secreto, para conseguir aprovar suas coisas, né? Me preocupa muito porque essa LDO para 2024, ela vai esvaziar muito a força, as atribuições do poder executivo. E vai ter que sair o dinheiro de algum lugar. Da onde é que vai sair 48 bilhões de reais de emendas? 48 bi é mais da metade do dinheiro destinado para investimento durante todo o ano nesse país. 48 bi. Vai prejudicar diretamente é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento que nós retomamos aí. Vai prejudicar diretamente é o Minha Casa Minha Vida. Vai prejudicar a ampliação de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família. Eu estou muito preocupada porque, de fato, o jeito que a gente está conduzindo, eu sinto que não está dando muito certo, Mauro. Porque está entregando orçamento, está entregando cargo, está negociando pontos nos projetos de lei, negocia a pauta do dia, e ainda assim nós temos umas derrotas como essa. Eu concordo com a pessoa, se ela é base do governo, ela tem que se comportar como base do governo. Se o partido dela está com o ministério na mão, está compondo esse governo, está construindo esse governo, ela tem que votar com o governo. Agora, a cada passo, a cada votação, uma negociação, não tem quem aguente trem desse não, ué. Todo santo dia ter que refazer a conversa e renegociar tudo de novo. Chocante. Os partidos que são base têm que se comportar como base do governo. Eu acho que precisa de ter um freio de arrumação, um ajuste, um papo franco, porque nós não vamos aguentar 3 anos assim. Não dá. Porque o argumento para o pragmatismo, o que o pessoal chama de realpolitik, era uma política de resultado, né? Vamos fazer realpolitik, vamos fazer pragmatismo e com isso a gente vai ter resultado. Mas se você tem realpolitik e não tem resultado, a gente fica no pior dos mundos, né? Não tem nada, não tem nada. Rebeca. Não, é isso. No começo do ano, na verdade, eu trabalhava na Mais Favela TV em Paraisópolis, eu era repórter lá e fui fazer uma matéria exatamente sobre isso, né? Fui para a porta das escolas ali para entrevistar os adolescentes, estudantes, para saber o que eles estavam achando sobre isso. E naquela época, ainda no começo do ano, acho que isso foi em março, se eu não me engano, esses jovens eles já se mostravam contrários a isso por uma série de questões que afetavam esse cotidiano deles, né? Ali naquela escola, na busca do emprego, então eles já se mostravam contra. E o que vocês nos trazem é exatamente isso, né? A partir dessa consulta pública que foi feita, o povo não quer. Então, por que não atender o povo e atender os interesses desse parlamento que só suga, né, os direitos da população? O Albas Godel, ele diz: de que adianta Haddad lutar para aumentar a receita da União se o dragão insaciável do Congresso devora tudo? A Liliane Champeval de Sena: sou da rede estadual de inglês, chega de novo ensino médio, ela diz. Mais alguns comentários aqui. O Cleiton Benjamin: só iria para as ruas se eu visse primeiro o governo combatendo essa quadrilha, mas está dando cargos à vontade para esses milicos do Centrão e da extrema-direita. Então, vão só. O povo está percebendo, né, Dandara e Helenira, toda essa articulação que não está favorecendo em nada o povo brasileiro. A Marisa concorda aí com você. Se quiserem comentar esses chats, a Maria Gilmar tinha a faca e o queijo na mão para dar um sacode nesse bandido. São capítulos aí dessa história, né? Ela diz. Vocês querem comentar? Podíamos fazer uma roda final com as duas aqui? Sim. De encerramento, né? Pode comentar, Dandara. As pessoas estão certas, assim, nós estamos muito preocupados em não conseguir realmente fazer avançar pautas importantes em que pese todo o esforço que a gente está colocando, né? Quando o Daniel fala
que esses jabutis são caixas de Pandora, é porque a gente também está preocupado com o que pode aparecer na próxima esquina da história, né? Na próxima quadra, né? Qual vai ser o pedido, qual vai ser o tamanho do rombo que nós vamos ter que encontrar. E eu volto a repetir, isso que nós estamos vivendo agora é resultado da forma como o Bolsonaro conduziu a relação com o Congresso. E que o nosso governo precisa reajustar, apertar ali um reset, iniciar do zero, refazer as relações e não se deixar aí chantageado, pressionado por quem realmente só quer sugar. Daniel está certo, Adriana também. Nós precisamos avançar num movimento que nos fortaleça. Helenira. Primeiro que eu adoro, tenho que dizer que eu acho maravilhoso quando a Dandara fala assim, ninguém aguenta um trem desse, uai. É muito mineirista. É maravilhoso. Mas então, ninguém aguenta um trem desse, uai. Não tem como aguentar. E eu acho que essa é a questão, né? Acho que a gente tem que deixar absolutamente negritado o seguinte: a continuar desse jeito, nós conhecemos o final. Essa eu acho que é a maior lição do dia de ontem no Congresso. Olha o dia inteiro dele, do jeito que ele começou e do jeito que ele terminou, e fala assim, ó, esse é um dia que é uma esquina da história, entendeu? Nós viramos uma curva. Eles falaram assim, o governo, né, não está trucando, mas eles estão pedindo 6. Eles estão vendo, tá, até onde nós vamos que vocês vão deixar a gente ir, sem vocês parar, não. E aí, eu vou repetir uma frase que eu disse, e aí concordo muito também com a Adriana, com o Daniel, que é: ou chama todo mundo e diz, ou vota contra a derrubada do veto, ou entrega os cargos, ou nós estaremos pavimentando o nosso caminho para golpe contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E não sou só eu que estou dizendo isso. Genuíno está dizendo isso, Zé Disseu está dizendo isso. O próprio Guimarães, que vamos combinar, abre parênteses, fez uma... Eu não vou dizer o nome que é feio, né, no encaminhamento. Falou isso na reunião do Diretório Nacional. A gente não dá para continuar, a Gleisi falou, e a Gleisi fez um discurso muito... Helenira está com internet intermitente. Tá. Internet intermitente. Posso rapidamente fazer um comentário, Mauro, enquanto a Helenira volta? Claro. Eu escutei a Dandara, deputada, falando que essa cena que se viu ontem, o que aconteceu ontem, é muito fruto desses últimos 4 anos do Bolsonaro. Concordo, mas eu acho que vem de antes também, não, deputada? Vem de lá de trás, vem do Cunha, vem do golpe sobre a presidenta Dilma, vem do governo golpista do presidente Temer. Eu fico pensando que a reflexão que se faz sobre o que está acontecendo, ela precisa caminhar algumas casas também para trás, não? Porque foi este parlamento também que deu um golpe na presidenta Dilma, foi esse parlamento que está assim, decidido a esse parlamento que eu digo, esse grupo que domina esse parlamento, né? Que é o famoso Centrão. Então, eu só queria deixar essa problematização também. Deixa eu mandar um beijo para o meu amigo Ramon Fonseca, de Salinas. Apareceu o comentário dele aí agora, do Instituto Federal. Nos orgulha muito. Beijo, Ramon, tamo junto. Só, o Ramon, nós fomos da UES juntos em Minas. É mesmo? Que legal. Beijo, Ramon. Que legal. Você também conhece o Ramon, né, Helenira, pelo jeito? Ramon é dirigente do Sinasef do IF Norte de Minas. Nossa, eu tive em Salinas outro dia conversando. Ramon é amigo da turma toda aqui, ó. Só precisamos apresentar o Ramon agora para a Rebeca e para o Mauro. Só nós dois não conhecemos o Ramon, mó popular aqui, mó pop esse Ramon. Legal. Mas, Ana, eu acho que vem de antes, sim. Só que esse método de operar, né, assim, recurso do executivo por meio da emenda de comissão, porque quando você olha a LDO de ontem,
o maior rumbo eles colocaram nas emendas de comissão. A emenda de comissão é o que foi considerado inconstitucional, ilegal, com o orçamento secreto, que é a antiga RP9, né? Então, esse formato de já colocar na comissão, quando a comissão destinar, sem inclusive ter remetente, critério, né? Ser só na base do acordo ali, é que é um pouquinho mais recente e que eles estão querendo continuar. Chocante. Helenira, 2 minutinhos, estamos já atrasados aqui com o Antônio Martins, mas queremos terminar a conclusão do seu comentário quando você caiu, né? Então, desculpe, a internet simplesmente fez puf, caiu, não sei o que aconteceu. Não, eu acho que a conclusão nem leva 2 minutos. Cometamos erros novos. Não vamos pavimentar, não vamos colocar a nossa cabeça na guilhotina, porque a gente sabe que esse lugar para onde a gente está indo é a guilhotina. Então, ou a gente constrói uma outra forma de fazer, né? E eu nem estou falando, é isso que você falou, eu nem estou exatamente falando contra o pragmatismo, mas pragmatismo só existe se ele dá resultado pragmático, e não está dando. Então, ou está dando de uma maneira muito limitada, em que a gente ganha uma votação já apresentando projetos em que a gente já cedeu um monte para aprovar as votações que a gente aprova, e perde em outras que são inaceitáveis. Então, eu acho que é isso. Eu queria também deixar um abraço para a Dandara e dar parabéns, porque o mandato dela é maravilhoso. A aprovação da lei de cotas que ela relatou é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. As outras coisas que a gente está aprovando, a Bolsa do Novo Ensino Médio e tudo, são coisas importantíssimas, mas se botar na balança, por exemplo, aprovar o substitutivo do Mendonça e a Bolsa do Ensino Médio, uma coisa não é suficiente para resolver a outra, não, elas não são equivalentes no peso da desgraça. Então, acho que é por aí que a gente tem que pensar. Então, parabéns, Dandara. E no mais, a gente, acho que, não sei se a gente vai se ver semana que vem, mas Feliz Natal para todo mundo, né? Porque eu só volto aqui depois. E um grande beijo aí. Eu tô aqui. É o último dia letivo hoje. Amanhã começa os conselhos de classe. Sexta-feira, meio-dia, eu entro de férias. Mas é um grande beijo para todo mundo, que a gente possa descansar um pouco. Ainda vou escrever nota pelo que aconteceu ontem lá pelo coletivo de educadores e outras coisas, porque não dá para acabar, pelo sindicato, porque infelizmente eles não deixam a gente descansar, né? Mas beijão para todo mundo, que todo mundo possa ter um momento de paz aí, que a gente volte com toda a força para fazer a luta, porque ano que vem vai ser um ano de muita luta mesmo, né? Para você também, Helenira. Ano que vem a gente não desgruda de você, não. E, Dandara, muito impactado com a potência da sua análise, da sua fala, a profundidade. Eu queria te propor, eu tenho certeza que Rebeca e Ana estão nessa também, muitas participações suas aqui com a gente ano que vem. Esse teu mandato inicial na Câmara é um fenômeno. E ano que vem, se você topar, nossa, no mínimo uma vez por mês está aqui com a gente, realmente muito forte. Vocês não acharam, Rebeca? Muito forte. Demais, muito nos orgulha, Dandara, assim como Carol D'Artora, que veio ontem, assim como Fernanda Melchiona, assim como todas as mulheres que passam por aqui, Helenira, nos orgulham demais o trabalho que vocês têm feito nessa frente, né, linha de frente da luta por direitos. Legal. Obrigado. Abraço forte nas duas. Obrigada, Beijão. Mauro. Tamo Obrigado. junto. Tamo Tchau, junto. tchau.